Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 12. Versículo 12, que diz assim: Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Preste atenção nessa frase, hein? Olha só. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos fechar os olhos? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada porque ela traz entendimento, ela abre os nossos olhos espirituais, ela nos enche de fé. Vem com esse teu amor, esse teu perdão, essa tua glória. Vem sobre nós, Senhor. Nós queremos o teu Espírito sobre nós, para entendermos o quanto somos amados e o quanto precisamos da tua graça. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Você pode sentar-se. Queridos, preste atenção no pano de fundo dessa história. Nós estamos aqui na última viagem de Jesus a Jerusalém. Ele começou a caminhar e o ministério dele sempre foi itinerante, ele nunca ficou somente num lugar, ele sempre foi em vários lugares. E nós vemos então ele agora entrando numa aldeia. E o que eu acho incrível, está meio alto aqui o meu retorno, o que eu acho incrível é que ali só diz assim, ele entrou numa aldeia, não fala nem o nome da aldeiazinha, gente, olha só, coisa sem importância, mas ele entrou, era uma coisa pequena, uma coisa sem importância, mas ele entrou ali naquela aldeia, porque ele viu pessoas necessitadas ali. Então não importa quem você acha que você é. Eu sou o da pior tribo, eu tenho pouco dinheiro, eu não tenho muito, não tenho bens, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não importa. Aqui eram pessoas anônimas e Jesus entrou ali para mudar a vida delas. No anonimato, Jesus te chama e Jesus te cura e Jesus te salva. Amém? Você crê que é para você essa verdade? Quantas vezes nós nos achamos pequenos demais, sem importância? Não, Jesus deve estar lá cuidando das grandes guerras. Tu acha que ele vai se importar com o meu pequeno coração? Ele se importa. Não importa o quanto você se ache pequeno, o Senhor te ama. Amém? Que essa palavra fique bem impregnada no teu coração. Ele te ama. Em Números, eu gostaria que fosse colocado Números capítulo 5. Números 5. Existe uma lei que vai falar agora dos leprosos. Uma lei. E nós vamos ver o que diz essa
Números, capítulo 5, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algo morto. Tanto homem como mulher os lançareis. Para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então nós vemos o quê? Que os leprosos, o lugar deles diante da lei era fora do arraial. Nós vemos que a única solução para aquela pessoa que havia pegado uma lepra no seu corpo era estar no isolamento, era estar longe de tudo. Queridos, você imagina, a pessoa já estava leprosa, já estava com a doença e ainda não podia estar do lado da sua família, não podia estar com os seus bens, não podia estar com seus amigos. Agora ele ia se isolar, ele tinha que ficar lá para fora da sua cidade. Então nós vemos que a autoestima, a tristeza toda que devia ter naquele coração, agora eu tenho que me isolar, agora eu não posso ter mais ninguém conhecido ao meu lado, agora eu vou me juntar aos outros leprosos. Agora, quem serão os meus amigos? Serão aqueles que não têm um pedaço do nariz, que já perderam um pedaço da orelha, que começam a perder a língua, a boca, os dedos, as extremidades, a ponto de um necessitar da ajuda do outro. Ou seja, eles viviam em uma comunidade. Naquela comunidade agora não tinha mais diferença de religião, diferença de status, diferença de quem tinha muitos bens ou quem não tinha. Agora era o momento da união, era o momento de andar juntos, era o momento de um ajudar ao outro. Imagina, você já perdeu a sua mão, como você vai fazer as coisas? Mas tem um irmão ali que ainda tem a mão, ele pode te ajudar. E nisso, com o mesmo objetivo, com os mesmos anseios, eles se uniram para se ajudar. Meu irmão, quando nós temos um problema, nós precisamos nos unir para nos ajudar, amém? Ajudar um ao outro, não se isole. Não é mais tempo de lei, não é mais tempo de ficar lá fora da cidade, é tempo de entrar na casa do Senhor e se unir em oração e buscar a Deus e ter vitória, amém? Lá fora eles dizem, unidos venceremos, mas eles não sabem nem o que é isso. Mas aqui dentro você tem que saber que se você se unir ao corpo de Cristo, a Bíblia te chama de mais do que vencedor. Amém? Amém? Eu posso imaginar o coração daqueles homens, principalmente do samaritano. Queridos, os samaritanos, eles não se cruzavam com os judeus que viviam em Jerusalém. Eles tinham até outro monte para adorar a Deus, adoravam no Monte Gerizim. E os judeus diziam, aqueles lá são mestiços, aqueles lá têm raça misturada, eles não são puros como nós. E naquela religiosidade toda que eles tinham, sabe o que eles faziam? Os mais ortodoxos, os mais fiéis, todos os dias, 6 horas da tarde, colocava a mão para Samaria e oravam contra Samaria. Olha o que a religião, o que a lei fazia com aqueles homens, travestidos de religiosos, travestidos de bondosos no coração, eles oravam contra os seus outros irmãos. E nós vemos que havia uma rixa então, tanto é que quando Jesus foi falar com a mulher samaritana,
samaritana, ela ficou super assustada, porque geralmente não falavam com ela. Um judeu não falava com o samaritano. E nós encontramos então aqui um princípio, uma doutrina da lei de Moisés, que mandavam embora para morrer lá longe as pessoas que estavam doentes. A lei faz isso. A lei nos manda embora. A lei nos aponta o dedo. Olha a tua lepra. Você está errado, você está em pecado. Você fez isso, você fez aquilo. A tendência da lei é nos mostrar e apontar acusações. Mas no meio da lei entrou alguém. Entrou Jesus Cristo. Para mudar a nossa história, para mudar a nossa expectativa de todas as coisas, queridos. E nós vemos que em Levítico, capítulo 13, fala assim, ó. Mas se a empula na pele da sua carne for branca, e não parecer mais profundado do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que se a praga, ao se parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. Apóstema lavará os seus vestidos e será limpo. Então, quantos dias é que eles teriam que ficar em observação depois que supostamente estivessem limpos daquela lepra? 2 semanas. Só que nós vemos aqui Jesus entrando na vida daqueles homens. Queridos, quando um leproso, vou me vestir de leprosa, só me vestir porque eu não sou, aleluia, glória. O leproso, quando encontrava alguém, ele ia andando com uma sineta, ia batendo a sineta e ia dizendo assim: imundo, imundo. Ou seja, saiam da frente porque eu sou imundo. Imundo, imundo, saiam, imundo, imundo. Ele ficava então batendo o sino para dizer para as pessoas se afastarem. Só que nós vemos nessa história que eles não fizeram nada disso. A lei de Moisés dizia para eles gritarem imundo e para ninguém chegar perto deles. Só que nós vemos agora aqui que o que aconteceu, né? O que rolou com todos aqueles homens? Vamos lá. Dizia assim: filho de Davi, mestre, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles não disseram: sai, Jesus, só tem imundo aqui. A única coisa que eles queriam, queridos, era ficarem curados. E eu creio que nesta noite você deixou a sua casa, deixou a sua família, deixou os seus queridos para chegar na presença de Deus e ficar curado. Nós queremos a cura. A igreja é um hospital, amém? Tem uns que estão na emergência, tem outros que estão na UTI, tem uns que são médicos, tem uns que já receberam alta, mas já estão fazendo visita para os outros. Então a igreja é assim. Todos nós precisamos do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Todos nós necessitamos, amém?
E nós vemos então que Jesus chegou perto deles e disse assim: olha, vão lá se apresentar para o sacerdote. Gente, tantos curandeiros já tinham passado por aquele lugar, tantos remédios, provavelmente eles devem ter tomado para aquela doença ir embora, e nada havia acontecido. E de repente chega um famosinho, que provavelmente eles já tinham ouvido falar a respeito dele, e disse: olha, vão se mostrar ao sacerdote. Só que no momento em que Jesus deu esta palavra, eles ainda não estavam curados. Eles estavam cheios de lepra. E Jesus disse: vão se mostrar ao sacerdote. Quem é que se mostrava ao sacerdote? Quem já estava curado, não quem ainda estava com a doença. Mas Jesus ordenou: vão se mostrar ao sacerdote. E naquele momento nós vemos eles obedecendo, e a cura vinha sobre eles. Então, meu irmão, isso é fé. Ainda que você não esteja enxergando, ainda que você ainda esteja vendo as manchas brancas, é momento de você caminhar em direção à tua cura e se mostrar ao sacerdote dos sacerdotes, ao rei dos reis, ao médico dos médicos. Amém? Amém? Então, olha, eles foram, e no caminho, olha o que a Bíblia diz aqui: indo eles, ficaram limpos. Então é só iniciar o caminho. Vai, meu irmão, vai na tua fé. Não fica ali chorando diante de alguma coisa, chorando: eu não posso, olha, eu estou aqui cheio de lepra, eu não aguento mais, eu estou sem fé. Que nada, vai caminhando. A Bíblia diz caminhando e chorando, mas vai. Amém? Chega de se prostrar diante da doença, diante da tristeza, diante da amargura, dizendo que não tem jeito. Agora é tempo de olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala: vai te apresentar ao sacerdote. Então você vai. Se mandar você pular a ponte, você vai. Só que não manda, tá? Hello? Não manda nada disso, né? Então nós vemos que houve um caso estranho. No meio do caminho, um deles viu que estava curado. E ele disse: vou até aquele lá que me curou. Eu vou até ele, vou falar com ele. Os outros foram lá cumprir o que a lei determinava. A lei determinava: te apresenta uma semana para o sacerdote. Ele vai dizer se você está curado. Depois de outra semana, raspa o teu corpo inteiro. Te apresenta de novo ao sacerdote. Porém, todos eles fizeram o que a lei mandava. Mas um deles foi atrás da graça. Um deles foi agradecer aquele que o havia curado. E uma das coisas que hoje nós vemos que falta neste mundo é um coração agradecido. Na hora de receber, todo mundo, recebi, mas na hora de agradecer, muitos esquecem. Muitos esquecem. Meu irmão, tenha um coração agradecido. Não importa o que as pessoas façam para você, pode ser uma florzinha que estava ali, que alguém te deu. Agradeça, seja educado, tenha um coração generoso, tenha um coração rendido aos pés do Senhor, tenha um coração que busca a Deus, que sabe que aquela gratidão vai trazer benefícios, vai trazer limpeza para a tua alma, para os teus sentimentos. Não cumpriu a lei, mas foi atrás da graça. É tempo de nós irmos atrás da graça. Saber que a lei não foi capaz de curá-los.
daqueles 9 não foi o sacerdote ao qual eles estavam agora se apresentando. Quem curou foi Jesus Cristo. A lei leva a glória e observação para o homem, mas a graça faz nós termos um coração que se derrama na presença do Pai e declara: Senhor, eu preciso de Ti. Foste Tu, Senhor, toda honra, toda glória é para Ti. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Mestre, o Senhor é que enviou a cura sobre mim. Então nós precisamos nos limpar de toda e qualquer lepra que haja nas nossas vidas. Aqueles outros homens eram judeus. Na hora da tristeza, na hora que precisaram, eles estavam junto com aquele outro homem samaritano. Mas agora, na hora da cura, o samaritano foi sozinho. Foi a primeira vez que o samaritano andou sozinho, porque eles andavam em bando, eles não andavam sozinhos. Foi a primeira vez que ele estava andando sozinho. Querido, se você for para Jesus, você nunca mais estará sozinho. Amém? Amém? Você nunca mais será deixado de lado, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. É a promessa do Pai, a promessa da palavra do Senhor. Amém? Nesta noite, eu quero deixar essa mensagem ao teu coração. Nós vamos continuar na semana que vem a respeito da lepra. Eu tenho muita coisa para falar. E eu creio que vai acrescentar muito ao teu coração. Essa era apenas a introdução da mensagem. Mas nós vamos continuar na semana que vem.